Olá pessoal do JB-ON, nós estamos aqui com o nosso administrador Arnaldo para saber aí o que foi feito nesse período que ele assumiu a administração e quais são os projetos aí que estão em andamento, né, Arnaldo? Fala um pouquinho para a gente aí. Isso aí, mano. Nós iniciamos aqui, quando eu assumi, em 5 meses que eu assumi a administração aqui como administrador, e a prioridade que a gente fez no momento foi pedir o asfalto novo viesse para a cidade, né? Porque a gente só ser contemplado no final, a terceira etapa, que seria no final do ano, ou seja, no início do próximo ano, né? Do próximo governo. E para a gente não perder essa oportunidade, nós conversamos com o governador e ele priorizou para cá e graças a Deus foi a primeira meta nossa, quando a gente chegou aqui, foi asfaltar toda a cidade, porque realmente estava precisando ser asfaltado, né? Então essa foi a primeira meta e fizemos também alguns trabalhos, vamos fazer alguns trabalhos de lá para cá, como a questão de tocar toda a fiação elétrica também, porque estava tendo muito queda de luz e a chuva está vindo agora. E em razão da chuva, também estamos fazendo uma recuperação de todas as calhas aqui no Jardim Botânico, para tentar fazer uma drenagem menos, ou seja, melhor a drenagem, né? Porque, na verdade, o problema que só vai solucionar quando a gente conseguir implementar toda a parte de drenagem aqui subterrânea, né? Que aí vai levar um pouco mais de tempo, mas eu acredito que devagarzinho a gente conseguir chegar lá. Também estamos fazendo algumas calçadas na região, que está precisando de calçadas, e algumas PETs, implantação de algumas PETs. É bom dizer, Marcos, deixar bem esclarecido, que na verdade a administração da Jardim Botânico, a nossa verba que nós temos para a obra anual é muito escassa. Nós temos aqui de verba para investir em obra para toda a região, que temos hoje aproximadamente 180 mil habitantes, certo? Com o convênio, né, que pega do alto plano, vai até o Tororó, a gente tem uma verba de 465 mil por ano para fazer tudo essa benfeitoria. E é lógico que isso não dá. Então nós conseguimos com o deputado Hélio Luiz, entendeu? Porque a gente fez um levantamento 5 anos para cá, nenhum deputado tinha colocado nenhum valor aqui dentro da nossa administração para investimentos na própria região. E o deputado Hélio Luiz conseguiu conceder para a gente aqui emenda, já está chegando no suporte normalmente de 1,5 milhão. E é por aí que a gente está conseguindo fazer essas obras. Estamos agora também com um projeto legal para fazer todo o asfalto da Avenida Mansur Serrana, que vai atender aproximadamente os 500 famílias, eu acredito ali, igual o total de todos os condomínios que essa via estiver completa, né? E tem alguns condomínios que essa via vai asfaltar que vão ser atendidos por ela, e eu acredito que essas 500 famílias vão ser atendidas. Conseguimos também colocar a iluminação no Tororó. Hoje, aquele semana passada, tinham mais ou menos 120. Hoje já estamos chegando a 200 postos já ligados. E o pessoal está trabalhando. É na DF-140, que se chama rodovia Diogo Machado. Ela vai até o ABC, do ABC até a DF-001, né, que complementa. Conseguimos colocar em 500 postos. Os postos já estão instalados. Agora, de iluminação pública, já tem quase 200 ligados. Porque tem que ser por etapa. São questões técnicas. Porque existe também a colocação de transformadores, porque ali tem passou a rede de alta tensão, tá? Mas acredito que o projeto vai ficar totalmente iluminado, tudo concluído, até o dia 30 de outubro. Ou seja, nesse mandato ainda, nesse ano ainda, a gente vai ver se termina isso aí, né? Legal. Aquela questão que a gente conversou, o administrador, referente aos estacionamentos aqui, né? Que é uma batalha que você também estava... Aí eu já conseguimos a liberação pelo DR, o projeto se encontra hoje na Secretaria de Obras, conseguimos a aprovação do projeto, conseguimos disponibilizar uma verba que estava já na SEDUMA, entendeu? De 2,8 milhões para beneficiar esse estacionamento, porque realmente aqui, como foi o crescimento, foi grande, rápido, e cada comerciante fez seu estabelecimento e fez seu estacionamento na frente, então há um desnível de estacionamento de um para o outro, né? Então a gente quer unificar todo esse estacionamento e fazer rampas de acessibilidade, calçada de fora a fora. Mais ou menos, para ter uma noção como seria a ideia que a gente tem aqui, fazer como se fosse o sudoeste. A única diferença da ideia que a gente tem para quando vier a implantação de todos é as vagas de caminhões. Essas vagas de caminhões, a ideia nossa é que os caminhões não adentrem mais ao estacionamento. O estacionamento, porque já é pequeno, entendeu? Mesmo a gente fazendo essa unificação.
não vai suportar porque o crescimento da cidade é grande, né? E a gente só tem essa via de comércio aqui para atender. Então, o que acontece? A gente está pleiteando e buscando que, após a conclusão do projeto, a gente faça as baias dos caminhões. Essas baias dos caminhões, elas vão ficar onde? Aqui na frente, um pouco assim frente aqui do shopping, tem uma parada de táxi. Quem é morador da região conhece. Eles fizeram tipo um dente, mais ou menos. É um recuo, perfeitamente, um recuo nessa faixa central, que aí a gente vai fazer alguns recursos para os caminhões estacionar lá. Ou seja, ele faz o desembarque das suas mercadorias ali no recuo e transporta para a loja, para o supermercado, para materiais de construção, e não adentrando dentro do estacionamento. O recuo ficaria lá, modelo daquele que está ali no táxi, e aí sim a gente poderia ter uma mobilidade melhor aqui dentro. E essas rampas de acesso que vão ter aqui também, vai ter vagas para lactantes, vagas de idosos, vagas de deficientes, e aí eu acho que vai atender, vai sanar um pouco mais o problema. Eu acho que estacionamento, aqui nessa visão comercial, é o mais importante que a gente tem que fazer. Com certeza. Aquele papo que a gente bateu também, você começou a falar do viaduto, né? Sim, perfeito. Como é que ficou esse? Essas são as metas que a gente está pleiteando para o ano que vem, certo? Tem algumas coisas que são necessárias para a mobilidade dessa região, tá? E por que, Marcos? Porque o pessoal já sai do trabalho, entendeu? E a gente aqui vai estar absorvendo, o Mangueiral não está todo completo ainda. A gente, essa DF-001, ela absorve tanto o pessoal do Mangueiral, o pessoal de São Sebastião, o pessoal do Tororó e muitas das pessoas que vêm do Valparaíso e que cortam pela área alfa, de a Marinha, para acessar aqui ao plano piloto. Então vem por aqui. Então sobrecarrega demais a DF-001. O que é a ideia? O que vai facilitar e o que vai resolver? Primeiro, na DF-001, a gente tem que fazer, na verdade, 3 viadutos para contemplar e ficar totalmente perfeito aqui a mobilidade, pelo menos para o escoamento dos carros aqui da nossa região. Como? O primeiro viaduto é aqui no Mangueiral, nessa subida que vem da São Sebastião e envolve o Mangueiral. O segundo viaduto, esse já está em avançado, está bem avançado, o projeto está praticamente já concluído na DR. Ele vai ficar aqui em frente à Escola Fazendária, nessa subida da T23 aqui. Porque ele era até um dos mais complexos, porque também junto com ele, Marco, vem já aquela avenida alternativa da Rodovia do Sol. Ela sai do Jardim do Lago Quadra 9, sobe por trás. Aí tínhamos um problema lá junto ao Imbram. Por quê? Porque tem uma nascente e uma grota ali de quase 30 metros de profundidade. Então, o que é que conseguimos já? O projeto já foi aprovado, o IBRAM já deu o aval, entendeu? Então a gente tem que fazer, conjuntamente ao projeto, vai ser em conjunto, é um viaduto e absorver também esse pessoal da Rodovia do Sol. Então, ali aquele viaduto é um viaduto mais complexo, eles vão ter alguns voos, né? E aí os técnicos poderão falar melhor, mas já se encontra em estado de avançado, né? Para resolver esse problema aqui. E o terceiro viaduto vai ser justamente aquele balão que fica ali no comércio em frente ao Solar em Brasília. Ou seja, para evitar também aquela confluência ali de veículos ali. E, fora isso, a duplicação da DF-001, do pessoal e dali da ponte, em frente ao Solar em frente ao Solar em Brasília, descendo rumo à Ermida do Bolso. Ali a DF-001 também, que precisa ter a duplicação da via completada, feita, né? Por quê? Porque é muitos acidentes que estão acontecendo lá pelo mar. Muitos acidentes estão acontecendo ali. E frontais, acidentes violentos que estão mutilando pessoas. Tem um desnível muito grande da tem um desnível. Foi feito um recapeamento de toda aquela via e ficou um desnível muito alto do acostamento para a via. E o acostamento ainda não foi concluído. Por que não foi concluído o acostamento ainda e por que não foi concluída essa duplicação que já estava, já era para estar sendo já ampliado e terminando o projeto. O projeto já tudo pronto e, na verdade, esse projeto não é de agora. Esse projeto já vem desde a criação de Brasília. A DF-001, pelo próprio nome já diz, DF-001, é a primeira DF que foi projetada em Brasília. Ela passa por aqui, vai até Darlândia. Agora, quando ele viu a criação do Parque do Rasgado,
o Parque Bernardo Sayão, que é esse que fica entre o Lago Sul e o Jardim Botânico, na altura tem 27, se estende até mais de na pista lá embaixo, algumas árvores estavam, ou seja, pelo projeto, teriam que ser derrubadas. E aí houve uma dificuldade muito grande do Ministério Público, tá, para o replantio de árvores. A gente já se comprometeu a plantar cada uma árvore mais de 10 mil em contrapartida. São 8, 10 árvores que está justamente na via 10.001. Também conseguimos já a liberação disso. E eu acredito que todos esses projetos agora, que está faltando aqui para ser contemplado na nossa região, venha a ser colocado agora na próxima gestão. Isso é um compromisso dos deputados que estão nos apoiando aqui, o Edson Luiz é um deputado que já efetivamente demonstrou que está aqui, e quanto a alguns outros colegas também deputados que estão vindo aqui também para se solidarizar com esse problema que realmente a comunidade aqui está precisando muito disso. Então é isso aí, essas são as novidades aí que o nosso administrador passou para a gente. Marco, eu queria dizer mais uma. Eu tenho uma novidade não, mas aí eu queria convocar e proclamar toda a população de Jardim Botânico, porque talvez essa área, Marco, ou ficar escondida atrás da nossa comercial aqui, do nosso comercial, as pessoas não percebam o valor que ela tem, assim, até mesmo para a própria cidade. Por quê, Marco? A nossa cidade hoje, somos uma cidade já reconhecida, entendeu? Somos a RA 27 e não temos sequer a sede da nossa administração. Qualquer cidade tem que haver a sua administração, tem que haver a sua UPA, um conselho tutelar, tem que haver a escola, uma delegacia, para a gente não ficar dependente. Ou seja, a nossa cidade é uma cidade que não tem nada disso, sequer um órgão, o nosso TRE, a nossa identidade eleitoral, para quê? Para nas próximas eleições, saber que os votos estão saindo daqui e a população daqui está pedindo isso, para a gente poder exigir. Porque hoje, Marco, a população aqui, um vota na Asa Norte, outro vota lá no Sul, outro vota lá na Asa Sul, outro vota em Taguatinga, então estão muito pulverizados os votos. Então o que acontece? Por a gente não ter uma identidade, a gente não pode cobrar dos políticos, certo? E existe uma área de 10 hectares, 100 mil metros quadrados, que eu acredito que você vai mostrar na reportagem logo agora, que a gente fez um projeto e a gente está pleiteando essa área, é uma área da Terra Cap, uma área pública, ou seja, para instalar justamente esses equipamentos públicos e fazer gerar com aí também o quê? Uma área de convivência para a comunidade. Tipo o que, mais ou menos? Ela não é daquele tamanho todo, mas é quase metade daquela área, um portão da vida, entendeu? E que fica bem na entrada da cidade, tá? Eu acho que a gente pode fazer um movimento, toda a comunidade, se não adianta só o administrador, mas é com a ajuda de vocês, Marco, você que está aí sempre aqui se dedicando aqui a Jardim Botânico, junto com o JB Online, entendeu? Veio aqui para dar essa força para a gente. A população tem que agradecer muito e estar aí, porque vocês são os parceiros da gente e estão demonstrando, com esse pouco tempo que vocês estão aí já no mercado, mas estão demonstrando que vocês vieram aqui para ficar o pé aqui e lutar por essa comunidade. Isso é muito bom e a gente precisa dessa voz aí para as pessoas ouvirem, né? Então, essa ideia que a gente tem, tem um projeto mais ou menos feito, tá? E a gente fazer como foi feito na Asa Norte. O que eles fizeram lá na Asa Norte? O pessoal abraçou aquela área lá na 413 Norte ali, uma área que vale bilhões, e abraçaram e tomaram aquilo ali, fizeram o Parque da Luz d'Águas, e poxa, hoje é uma área que a população vive ali feliz da vida. Na Asa Sul, ao lado do IES, na 613, 13 mais ou menos, também foi criado um parque, porque por iniciativa da população. A população tem que se juntar, vir, fazer esse abraço. Você vai apresentar na reportagem aí, e aí se nessa região aqui que a gente está propondo, a gente botar ali os equipamentos públicos que vão caber, bem como aqui na frente também, o espaço vai sobrar, e fazer uma área de convivência. Eu acho que aí sim a população vamos valorizar nossos imóveis, vamos ter uma área de convivência, de trocar ideias, de discussões, e todos os equipamentos públicos que a cidade merece. Tá? E a gente conta com vocês e com a população. Pode contar com a gente, nós estamos aí para fortalecer essa ideia aí, que é uma ideia muito bem-vinda, realmente o local precisa,
e com certeza vai engrandecer mais ainda o Jardim Botânico aí. Com certeza, porque se eles iniciaram, sabe o que vai acontecer? Vão construir prédios, vão construir shoppings, eu acho que a nossa comunidade não está precisando disso aí, tá bom? Obrigado, Marcos. Gente, mais uma vez aí, batendo um papo com o nosso administrador e trazendo as novidades para vocês aí. Um abraço.